Então, a paz de Deus no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora conversar sobre o terceiro ponto herético da congregação cristã no Brasil. Olha, veja, já falamos sobre o primeiro ponto herético, o ocultismo. Tudo escondidinho, né? Tudo escondidinho, tá? Que nem lá na maçonaria, tá bom? Tudo escondido, né? Com reuniões secretas, que não são aquelas reuniões anuais, né? Que tem aquele show de Hollywood, com a Irmandade indo buscar nos aeroportos, nas rodoviárias, né? Os ministros que estão vindo de várias partes do Brasil, entendeu? Não, não é isso aí não. Isso aí é só um show. Na realidade, as decisões já foram tomadas, entende? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens, não sei. Muitas vezes bebendo uísque, entendeu? E são apresentadas nessas reuniões e perguntado: quem sente que é da parte de Deus, levanta a mão. Então todo mundo levanta, né? Porque, veja, ninguém vai decidir nada, entende? O cara está vindo para essa reunião não é para decidir alguma coisa. Ele vem para participar da reunião, aprender alguma coisa, visitar familiares, comprar um carro, né? Às vezes comprar uma máquina, resolver um problema, sei lá, um monte de coisa, né? Aproveita e vem para cá, né? Agora, nessa reunião, lógico que ele vai levantar a mãozinha dele. Eu sinto. Está sentindo nada. Mas levanta a mãozinha, porque se ele não levantar a mãozinha, ó, a turma já, ó. Olha nele, hein? Na primeira oportunidade, pá, um chutão no traseiro. Essa doeu, sabe? Essa doeu pra caramba! O segundo ponto herético da congregação é dizer que a Bíblia não é a palavra infalível de Deus, conforme a nossa doutrina lá de 1927. Então veja, no ano 2000, quando descobri que eles praticavam listas secretas de ensinamentos, eu entendi que esses absurdos todos que estavam no coração e na mente da Irmandade tinham origem nessas listas, nessas reuniões secretas e tal. Descobri de cara que eles estavam dizendo que a Bíblia não é a palavra inspirada por Deus. A Bíblia apenas contém a inspiração divina. Eles puseram lá. A nossa doutrina diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, e eles colocaram lá a palavra, ó, entre aspas, vou mencionar, a Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Com esse contém, estão dizendo que partes são inspiradas por Deus e partes não são inspiradas por Deus, que é do homem, né? Tá bom? Mas veja, esses camaradas não sabem nem o que é inspiração divina, entendeu? Não tem nem noção do que é isso. Você duvida, pergunta para o seu ancião. Ele vai enroscar, viu? Vai puxar a garganta. Vai desviar a conversa. Entendeu? Vai perguntar, numa espécie de ameaça velada, qual é a congregação que o irmão pertence, de que lugar, entendeu? É uma ameaçazinha, entendeu? Uma ameaça velada, para parar com o assunto ali. Mas ele não vai te responder não, porque ele não sabe. Se ele for bem sincero, ele vai dizer, não sei, entendeu? Então, como é que podem homens idiotados dizer que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus? Então, apenas, por quê? Desde 1950, eles vêm pregando que a Bíblia é letra morta e que a palavra de Deus está na boca deles. O Cláudio Marsola, me contaram que o Cláudio Marsola, numa reunião, pegou a Bíblia e bateu aqui e falou: esse livro não é nada. A palavra de Deus está na nossa boca. Viu? O filho do inferno se manifestando dessa maneira, numa reunião deles lá. Entendeu? Quando na realidade a Bíblia mesmo fala, né?
que ela é a palavra revelada de Deus, né? Eu expliquei tudo isso no vídeo anterior, né? Agora vamos para a terceira heresia. A terceira heresia é negar que Deus é uma trindade, né? A nossa doutrina original, definida como tal lá em 1927, diz claramente que a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá vendo? Esse aqui, ó, esse aqui é o inário número 4, tá? Então ele diz assim, ó: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há verbo haver, há 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Esse, inário número 4, tá? E a segundo ponto de doutrina, definido como tal lá em 1927 pelos nossos primitivos irmãos. Bom, agora veja. Nós temos aqui, ó, o quinto ponto, o inário número 5. Agora eles resolveram assumir o desvio doutrinário, tá? Que eles vêm pregando já há muitos anos. Desde o ano 2000 eu venho metendo cacete neles, desafiando eles para fazer isso que eles acabaram fazendo agora. Colocaram no inário número 5 o segundo ponto de doutrina conforme as crenças dele. Não só o primeiro ponto de doutrina também e o segundo ponto de doutrina conforme as crenças deles. Então diz assim, ó: nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas. Agora vem aqui, presta atenção: em cuja unidade estão 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o que eles fizeram aqui? Sacaram a palavra distinta, não existe mais. Pode observar, leia lá, compara com o seu inário número 4 e o número 5. E trocaram o verbo haver, o verbo haver, pelo verbo estar. Tem diferença isso, irmão Jair? O que tem, irmão? Ah, imagina! Você fica procurando pelo em casca de ovo, tal. Entendeu? Não, tem muito a ver, sim. Sabe por quê? O verbo haver indica uma situação permanente, uma situação que não muda, não muda. Deus, a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas na eternidade, quando não existia nada, e ele mesmo criou a eternidade. A personalidade dele é constituída de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Ele é agora sim constituído de 3 pessoas. Entendeu? E ele será assim eternamente. Por quê? Porque Deus não pode mudar, entendeu? Agora, com essa mudança que eles fizeram aqui no inário número 5, aqui, ó, que neles estão 3 pessoas, então, o verbo estar indica uma situação que admite mudança, que pode ser mudada. Por exemplo, você hoje está doente. Está doente. Mas amanhã você pode estar curado. Não é verdade? É. Hoje você está como porteiro de uma empresa. Mas amanhã você pode estar como gerente de produção. Entendeu? Mudou? Mudou, lógico que mudou. Então o verbo estar admite uma mudança. Entendeu? Você quer saber por que eles fizeram
a primeira heresia, introduzir a primeira heresia, depois a segunda heresia, e aí a terceira heresia, que é essa que estamos tratando agora, entendeu? As duas primeiras é para desqualificar a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Tá? Por quê? Para desqualificar o testemunho de Jesus Cristo. Porque, veja bem, na maçonaria você vai encontrar, vai ouvir falar de Jesus no quinto nível. E ele vai estar sendo colocado em pé de igualdade com outros homens que arrebanharam multidões e que pregaram uma religião e arrebanharam multidões. Maomé, Buda, Confúcio, Bhagavad e outros mais. Entendeu? Então você vai ser apresentado a Jesus no quinto nível, em pé de igualdade com essa gente. E porque para a maçonaria, Jesus não é Deus. Tá? Então veja, como o ministério, a maçonaria tomou conta do ministério, eles vêm pervertendo as nossas doutrinas. Primeiro, desacreditando a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Por quê? Na Bíblia está o testemunho de Jesus Cristo. São mais de 3.000 anos lá no Velho Testamento, mais de 3.000 anos, mais de 400 profecias falando a respeito dele. Ninguém tem, nenhum líder religioso tem um testemunho de tal ordem, com tamanha quantidade de versos que descrevem a época do seu nascimento, o lugar do seu nascimento, como seria o seu ministério, quem seriam os seus ancestrais, né? Porque a razão da sua vinda, o motivo da sua pregação, a época da sua morte, o lugar da sua morte e como ele seria morto. Ninguém tem um testemunho. Através de profecias, construímos o que nós conhecemos como retrato literário. Você sabe o que é o retrato literário? É o seguinte, eu escrevo uma carta para um amigo falando a seu respeito. Escrevo lá, tal, ele é alto, ele é moreno, ela é morena, os olhos são azuis, tal, ela gosta de vestir sempre roupas de cor clara, e papapá. Eu escrevo de tal maneira que a pessoa que recebe a carta, ela lê a carta e vê você, fala, nossa, é ele aí, é esse aí. Isso que é chamado é conhecido como retrato literário. Por isso, é isso que existe a respeito de Jesus no Velho Testamento. Existe um retrato literário a respeito dele. Entendeu? De tal maneira que quando você lê o Novo Testamento e vendo essas profecias, você fala, é ele mesmo, é esse aí. É esse aí. Entendeu? No livro de Daniel tem a profecia das 70 semanas de Daniel, tá? E que relata exatamente a época do nascimento de Jesus, o momento do nascimento dele. Daniel, lá do Velho Testamento. É de uma precisão tão extraordinária que existe até uma maldição rabínica em cima disso aí. Os judeus são proibidos de estudar na Torá, a Torá é a Bíblia deles, né? Estudar na Torá as 70 semanas do Daniel. Por que existe uma maldição para o judeu que fizer esse tipo de estudo, esse tipo de pesquisa? Porque se o judeu que fizer essa pesquisa vai se converter ao cristianismo. Tá, quer ver, quer conhecer a maldição? Aí, tá aí, ó. Tá? Olha ela aí. Os ossos das mãos e os ossos dos dedos se caem e se decompõem. Aquele que se volte às páginas do livro de Daniel para saber o tempo de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. E que sua memória desapareça da face da terra para sempre.
Lei Talmúdica, página 979, seção 2, linha 28. Viu? Entendeu? Então, esses homens da liderança da Congregação Cristã no Brasil são homens da maçonaria que tomaram o poder e perverteram as crenças de nossa igreja, no que se praticando o ocultismo, tá? Segundo lugar, por meio de linguagem subliminar, vem pregando que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Quer dizer, tem partes que têm inspiração divina e tem partes que não têm inspiração divina. E agora perverter o terceiro ponto de doutrina. Porque eles querem dizer que Jesus Cristo não é Deus. Entendeu? Estão querendo dizer que Jesus Cristo está Deus. Ele não é Deus, ele está Deus. Quer dizer, ele nasceu homem e viveu como um homem, tem nada a ver com Deus, tal. E na ressurreição, depois da ressurreição, Deus o fez Senhor e Cristo. Está aí na lista secreta, lá de 1969 e na de 2009, que depois da ressurreição Deus o fez Senhor e Cristo. Está aí, ó, a frase, tá? Entendeu? Então, por isso que eles têm que ajustar as doutrinas conforme as pregações deles aí, tá? Eles o máximo que eles conseguiram arrumar, né, mudar nesse ponto de doutrina, sem provocar escândalo, tá? Foi esse arranjo aí. Mas é uma outra idiotice, Tá? Por quê? Porque é o seguinte, se Jesus Cristo está Deus, tá? Como diz aqui lá no ponto de doutrina, né? Que nele estão 3 pessoas. Então, se Jesus Cristo está Deus, o Pai também está. O Espírito Santo também está. Eles não são, eles estão. Entendeu? Então, veja, aqui diz que o Pai é o Deus vivente. Né? Nós cremos que há um só Deus vivente, mas ele está Deus vivente. Amanhã pode estar morto. Por quê? Porque ele está numa situação que muda. Ó, eterno, um só Deus eterno e de infinito poder. Não, mas ele está de eterno e de infinito poder. Amanhã pode acabar a eternidade dele e ele perder o seu poder. Entendeu? O Espírito Santo também está. Você percebe a loucura destes homens? Sabe por que todo esse esforço? É para negar a divindade de Jesus Cristo. Só que presta atenção. Fazendo desta maneira, esses homens tornam o Senhor Jesus um impostor, um embusteiro, um enganador. Porque ao longo do seu ministério, ele apresentou-se sempre como o Messias, o Cristo, e como Deus encarnado. Tá? Bem, mas nós vamos entrar em mais detalhe a respeito disso na próxima heresia, a 4ª heresia, que trata do terceiro ponto de doutrina, que trata da divindade e humanidade de Jesus Cristo. Tá bom? Fica com Deus.